Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre PG, desta vez falando sobre a representação e sobre a propriedade. Se gostarem, se inscrevam e deixem um like. E vamos à aula. Representação de uma PG. Nós podemos representar três termos consecutivos de uma PG, lembrando que Q é a razão, da seguinte forma. Se o primeiro termo for Y, então a PG será Y. E aí o segundo termo, lembre-se que é sempre o anterior vezes a razão, ou seja, Y vezes Q. E o terceiro termo será o segundo termo, que é Y vezes Q, vezes a razão. E aí, olha, repete o Y, Q vezes Q, lembrando que é uma multiplicação de potências de mesma base, então repete a base, que é Q, e somos expoentes. 1 mais 1 daqui, que dá 2. Ou seja, esse é o nosso próximo termo. E se eu quiser obter o seguinte, é só pegar esse termo e multiplicar pela razão mais uma vez. E assim eu vou obtendo todos os termos seguintes. Agora, se o primeiro termo for Y sobre Q, então a PG será Y sobre Q. Para obter o seguinte, lembre-se que é o primeiro termo, que é Y sobre Q, vezes a razão, que nesse caso é Q. E aí, olha, corta os Q, isso dá Y, que é o nosso termo seguinte. E para obter o seguinte, é esse termo vezes a razão, que é YQ, e a partir daqui, ela vai ser igual a essa. A PG tem uma propriedade parecida com a PA. Na PA, a maioria das coisas são feitas somando-se ou subtraindo. Na PG, multiplicando-se ou dividindo-se. Então, considerando a PG x, a, b, c, y, de termos quaisquer. Pegando três termos consecutivos, quaisquer três termos, eu peguei a, b e c, mas poderia ser x, a e b. O termo do meio é a média geométrica dos outros dois. O que significa isso? Quer dizer que o termo do meio ao quadrado é igual ao produto ou à multiplicação dos outros dois. O termo do meio, que é b, ao quadrado, é igual a vezes c. Uma outra forma de visualizar isso é o seguinte. Você tendo três termos de uma PG consecutivos, os termos AB e BC formam nessa ordem uma proporção. Ou seja, significa que A está para B, assim como B está para C. E aqui a gente lembra que multiplica em cruz, não é isso? Então vai ser B vezes B, que é B ao quadrado, igual a A vezes C. Certo? Então essa propriedade diz que em três termos consecutivos de uma PG, o termo do meio é a média geométrica dos outros dois. Vamos aos exemplos, então. Na PG, 8 menos 6 e x, qual é o valor de x? Podemos fazer de duas formas. Uma delas é usando o fato da proporção, que na verdade é a definição da PG. Ou seja, se eu dividir esse termo por este, dá o mesmo que eu dividir este termo por este. Então podemos usar isso, ou podemos usar direto a propriedade. O termo do meio ao quadrado é igual à multiplicação dos outros dois, ou produto dos outros dois. Então vamos fazer usando a definição, menos 6 dividido por 8 é a mesma coisa que x dividido por menos 6. E aqui a gente multiplica em cruz. 8 vezes x dá 8x, igual a menos por menos dá mais, 6 vezes 6, 36. Que a gente chama esse multiplicar em cruz de meios pelos extremos também. Então aqui isolando o x nessa equação do primeiro grau, então x vai ser igual a 36, está multiplicando, passa dividindo, o 8. Ou seja, x é igual a, vamos apenas simplificar aqui, por 4 dá 9, por 4 dá 2.
Então, esse é o valor de x nessa PG. Número 2. A sequência x mais 9 e x mais 45 é uma PG. Então, qual é o valor de x? Se é uma PG, vamos usar a propriedade, ou a definição como usamos nesse exemplo. Fazendo pela propriedade, o termo do meio, x mais 9 ao quadrado, é igual ao produto dos outros dois, ou seja, igual a x vezes x mais 45. Isso aqui é um produto notável, quadrado da soma de dois termos, que a gente resolve pela regrinha. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro, ou seja, 2 vezes x dá 2x, vezes o segundo, que é 9. Então, 2 vezes 9, 18. X mais o quadrado do segundo, ou seja, 9 ao quadrado, que dá 81. Isso tudo igual a... E aqui é só multiplicar. Aplicar a propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 45, 45x. É só juntar. Esse x ao quadrado, quando a gente passá-lo para o primeiro membro, vai ficar menos x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado. Ou seja, a gente já pode cortar aqui direto. 18x e 45. Tanto faz eu isolar o x no primeiro membro ou no segundo. Como o coeficiente do termo que tem x que está no segundo membro é maior, então a gente passa esse para o segundo, porque aí já fica direto positivo. Como eu disse, não faz diferença. Só um processo para facilitar a resolução. Então, nós deixamos o 81 no primeiro membro, igual, repetimos o 45x que está no segundo membro, e esse 18x que está no primeiro membro vem para o segundo, mudando o sinal. Então, 81 é igual a 45x menos 18x. Sinais diferentes dá o sinal do maior, que é mais no caso, e diminui. 45 menos 18 dá 27. Nesse caso, x. E aí é só passar o 27, que está multiplicando, passa dividindo o 81. Então vai ficar x igual a 81 dividido por 27, onde x é igual a 3, que é o valor que queríamos. E por fim, para encerrarmos a parte de definição de PG, vamos resolver o seguinte exercício. Qual é o número que se deve somar a 1, 3 e 4 para obter nessa ordem uma PG? Como nós não sabemos qual é o número que devemos somar, nesse caso, vamos representá-lo por uma letra, ou seja, x, por exemplo. Então, x, esse é o número que nós queremos descobrir. Sabemos que esse número deve ser somado a 1, 3 e 4 para obter nessa ordem uma PG. Então, fica 1 mais x, 3 mais x e 4 mais x. E aí a gente aplica ou a definição ou a propriedade. Aplicando a propriedade, nós temos que o termo do meio, ou seja, 3 mais x, é a média geométrica dos outros dois. Ou seja, o termo do meio ao quadrado é igual ao primeiro vezes o terceiro, ou a multiplicação dos outros dois. Resolvendo o produto notável mais uma vez, quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais quadrado do segundo é igual a... E aqui a gente multiplica, aplicando a propriedade distributiva mais uma vez. 1 vezes 4, aí depois 1 vezes x, x vezes 4, x vezes x. Eu faço dessa seguinte forma. Multiplico os números que estão sem incógnita. 1 vezes 4 dá 4. Aí mais, somo eles dois.
se for somando, e se um tiver com um sinal negativo, eu diminuo e dou o sinal do maior, aqui nesse caso. Como aqui ambos são positivos, a gente soma 1 mais 4 dá 5 e acrescenta o x a esse número. E depois multiplica os dois x. Então, x vezes x, x ao quadrado. Tomando cuidado para não errar os sinais, e é isso. Aí, aqui, x ao quadrado, x ao quadrado. Quando eu passar esse x ao quadrado para este membro, ele vem negativo e, portanto, vai ficar x ao quadrado menos x ao quadrado, que a gente pode cortar logo aqui. 6x, que está no primeiro membro, é o que tem o coeficiente maior, então mantém ele no primeiro membro e passa o 5x para o primeiro membro, mudando o sinal, está positivo, passa negativo, então menos 5x, igual a, o 4 já está no segundo membro, a gente repete, e o 9 que está no primeiro membro passa para o segundo, mudando o sinal, menos 9. Então, resolvendo isso aqui, 6x menos 5x dá x, igual a, sinais diferentes dá o sinal do maior e diminui, 9 menos 4 dá 5. Então, esse é o valor que devemos somar a 1, 3 e 4 para obter nessa ordem uma PG. Então é isso, pessoal. Esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E até a próxima.